Esses dias eu estava vendo na internet um debate sobre estudo em grupo para concursos públicos, se isso funciona, se não funciona, se é eficaz, se vale a pena, se não vale. Enfim, resolvi trazer aqui nesse vídeo um contexto geral sobre estudo em grupo para concurso público, para que você saiba as boas práticas para se fazer isso, para que você decida se é para você e até te ajudar a como montar o seu grupo de estudos. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu tenho argumento de autoridade para falar sobre estudo para concurso público em grupo. Por quê? Ao longo da minha jornada como concurseiro, estudando para concursos de tribunal, eu estudei durante boa parte da minha preparação em grupo. Não era um estudo exclusivo em grupo, porque eu morava um pouco distante da galera, mas eu fiz durante um bom período ali digamos assim, um estágio durante um longo período, estudando ali sempre com as mesmas pessoas. Era um grupo pequeno, de aproximadamente umas 5 pessoas, e eu tenho até a satisfação de dizer que dessa galera que estava ali nesse grupo de estudo comprometida, hoje todos eles são servidores públicos, menos eu, ovelha desgarrada, né? Mas, felizmente, eu fui aprovado, eu passei, fui nomeado, mas eu optei por não assumir a vaga. Então, acabou que deu certo para todo mundo que se dedicou. Alguns em um tempo mais rápido, em outros demorou um pouquinho mais. Mas deu certo para todo mundo e eu vou falar aqui o que a gente fazia, o que eu acho que você pode fazer e como que você organiza toda essa dinâmica. Vou começar aqui falando sobre as vantagens de estudar em grupo. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a troca de conhecimento. Você agrega muito ali ao estudo do seu colega, você também recebe muita informação extremamente importante que vão acabar te ajudando na sua preparação. Por quê? Você tem ali a sua metodologia, você tem a sua maneira e é legal você ter a sua individualidade. Só que é legal você ver também pontos específicos na individualidade do seu colega de estudos que você pode agregar à sua preparação. Então, isso com certeza é uma baita vantagem estratégica para você. Outra vantagem de estudar em grupo, motivação e disciplina. Eu sempre falo aqui que motivação não é tão importante quanto a disciplina. A disciplina de longe bate motivação, mas assim, come com farofa. Só que a gente sabe que é importante também você se manter motivado. E quando você está estudando em grupo, os dois acabam se potencializando. Então casa muito bem. Por quê? Porque se você se comprometeu a estar naquele local de estudo 1h da tarde no sábado, você vai chegar lá 1h da tarde no sábado. Isso até está ligado com um ponto que eu vou falar aqui mais na frente. E a motivação de você saber que você está ali, que você está vendo aquilo acontecer, que tem gente estudando junto com você e muitas das vezes ali na dinâmica da organização do grupo, as pessoas vão depender de alguma ação sua para aquela sessão de estudo específica. Então você fica mais motivado, você sabe que tem alguém olhando. Hoje, até aqui mesmo dentro da empresa que eu trabalho, na Pensar Concursos, tem um ditado que eu gosto muito que é: sempre tem alguém olhando. E eu uso isso para vários aspectos da minha vida. Por exemplo, quando eu estou na academia lá, fazendo as atividades físicas, e é um saco. Tudo que eu quero é ir embora logo, acabar aquilo ali, porque eu não gosto muito de treinar na academia. Eu gosto de fazer Muay Thai. E aí, quando eu quero acabar, a gente fica naquela, beleza, vou fazer aqui de qualquer jeito. E eu gosto de colocar para o meu cérebro a seguinte frase: tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém olhando, e aí quando a gente sabe no fundo, que quando tem alguém olhando, você dá aquele sprintzinho a mais, aquela energia, sabe? No grupo isso acontece constantemente, porque os seus colegas estão ali, estão olhando você estudar. Então isso é muito legal para todo o grupo, contribui demais, tanto no quesito disciplina quanto no quesito motivação. Outro quesito importante é a diversificação no conteúdo, nas questões que o grupo vai trazer, na forma como vai ser explicado aquilo ali. Porque, às vezes, você tem uma maneira de estudar, por exemplo, direito constitucional. E aí vem um colega de grupo e ele traz para você uma forma diferente e mais simples do que você tem, do que você sabe. Às vezes, até um colega de grupo contribui muito mais do que um professor.
Porque o professor te passa uma fórmula mais engessada. E às vezes aquele teu colega de grupo, ele olha e vê uma deficiência sua em algum ponto, ou às vezes é simplesmente a metodologia dele que ele vai e passa para você de uma forma destrinchada, clara, com mais calma, olhando ali para ver se vai funcionar ou não para você, e você consegue, pegar muito mais rápido. Isso aí é rico demais, você só tem isso estudando em grupo. Agora eu vou falar aqui de 3 fatores cruciais para o sucesso do seu estudo em grupo. Não pode ser de qualquer maneira. Você precisa respeitar isso aqui, que é o básico. Claro que vocês podem criar ali dentro do grupo de vocês outras coisas, mas esses 3 fatores são os fatores que eu utilizei e que eu considero básicos na criação do seu grupo de estudos. Primeiro fator é ter um objetivo claro. Tem que estar claro o que vocês estão fazendo ali, qual é o fim daquela sessão de estudos. Porque pensa comigo, se um tá ali para, por exemplo, estudar para concurso da área de prefeitura, beleza. O outro tá ali para estudar para magistratura, cara, tá desalinhado, não casa, o estudo não vai fluir bem. São níveis de concurso muito diferentes, então vocês precisam estar aliados em um objetivo em comum. Por exemplo, na época que eu estudava com um grupo que todo mundo fazia concursos de TRT. Então estava todo mundo alinhado. Ó, esse grupo aqui vai ser uma sessão de estudo de determinado tema. Então, por exemplo, hoje a gente vai estudar português. Vai ser aquilo ali, português. Focado, direcionado, todo mundo naquela mesma pegada, vai ser estudado português. Às vezes a gente determinava até o assunto, vamos falar só de interpretação de texto. Nessa sessão de estudos vai ser uma sessão só de interpretação. Isso aí é um grau de eficiência muito bom, ajuda demais. Eu tenho certeza que se você experimentar essa forma de estudar, você vai curtir muito. E esse é um fator principal, você precisa estar todos do grupo precisam estar com o objetivo alinhado. O fator 2 é o tamanho do grupo. Vamos lá, não vai adiantar, não vai dar certo você ter um grupo de 15 cabeças. Vamos ter uma razoabilidade ali. O que eu recomendo para você como um grupo ideal é de 3 a 5 pessoas. Por quê? Porque é um grupo pequeno, você consegue controlar bem, todos ali conseguem estar mais fácil alinhado a um objetivo em comum. Agora, quando você tem 15, 20 pessoas, não é um grupo, é uma turma ali, né? Cada um vai fazer uma coisa, você vai passar raiva. É difícil você alinhar 20 cabeças ali no mesmo objetivo. Eu tenho aqui hoje isso na empresa, só de funcionários, e eu digo, para eu fazer isso aqui com os meus funcionários, com os meus colaboradores, é muito difícil. Alinhar 20 pessoas em um objetivo em comum, felizmente hoje, após mais de 6 anos de empresa, a gente consegue todo mundo pensar muito bem junto. Mas olha isso, são 6 anos. Quando o grupo era menor, quando era, por exemplo, eu, a Vanessa e mais um, então a gente conseguia fazer isso muito mais fácil. Esse ponto para você é extremamente importante. Não queira criar grupos megalomaníacos. Vai num grupinho pequeno de 3 a 5 pessoas ali, chama os seus amigos mais próximos e mais lá na frente eu vou falar em como você pode achar pessoas para fazer esses grupos. Então, une essas pessoas, une 3, 4, 5 pessoas, já está suficiente. É sucesso. E o terceiro fator, vamos lá, vou ser bem realista aqui, tá? É compatibilidade de nível. Exatamente. Você vai ter que dar uma segmentada assim. Às vezes você tem um colega ali que ele tá super motivado, ou às vezes até um amigo seu que você induziu ele a estudar para concurso público, mostrou os benefícios ali para ele da carreira pública. O que acontece? Você chama esse amigo para estudar e às vezes você já tem um grupo ali. Ok, você já tem esse grupo feito, instituído. É um grupo que talvez estude há 2 anos junto, já está ali numa pegada boa, num nível intermediário para avançado, ou até num nível já avançado, que quando você estuda em grupo você consegue avançar muito mais rápido. Aí chega o iniciante, o cara que está começando agora. E às vezes essa pessoa pode até ter uma vontade ferrenha. Não dá certo. Por quê?
vai quebrar o ritmo do grupo, as pessoas do grupo vão ter que ficar voltando muito, retrocedendo para acompanhar aquela pessoa. Então, precisa sim ter um nível de estudos equiparado. E aí agora você pode estar pensando, pô, mas e se eu for o cara que está começando? Se eu for a pessoa que está ali iniciando nos estudos, e aí eu vejo um grupinho que já está no nível mais avançado, eu nunca vou poder entrar nesse grupinho? Não, sabe o que você pode fazer? Você vai estudar sozinho, da sua maneira, e vai correr atrás deles. É isso. Você vai se esforçar mais para poder chegar no nível daquele grupo. É igual a competição. Pensa o seguinte, você vai para uma corrida, e aí você imagina, eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Eu treino Muay Thai e eu treino numa academia onde tem algumas pessoas que estão sendo cotadas para ir lutar no UFC. Eu sou praticante de Muay Thai da aula comercial. Eu vou lá, faço minha horinha e tal, e acabou, vem embora. Não é o meu trabalho não é lutar. Os caras treinam 4 horas por dia. São 2 horas de manhã, 2 horas à noite, e aí tá correndo, e aí tá fazendo não sei o que e tal. Eu não tenho nível para chegar no treino específico deles hoje e falar, vou treinar, eu vou atrapalhar. Por quê? Os caras não vão conseguir, por exemplo, numa sessão de sombra, de sparring ali, me bater com contundência, porque eles sabem que se fizer isso vão me machucar e não é a pegada deles aqui. Eles também não vão conseguir evoluir, porque eles estão treinando com alguém com nível muito abaixo, e aí complica toda a cadeia. Então, se você hoje é a pessoa que está no nível mais baixo, corre atrás para que você consiga se equiparar a eles, se destacar, e aí você, depois disso, é inserido nesse grupo, beleza? E agora eu vou falar aqui como que você organiza um grupo de estudos de forma eficiente. Primeira coisa, define a meta de estudo, como eu já falei aqui. O que vai ser feito nessa sessão aqui? Nessa sessão a gente vai estudar determinado tópico, a gente vai, por exemplo, pegar ali 20, alguém do grupo vai trazer 20 questões de direito constitucional para todo mundo resolver. Beleza, meta definida. Isso é importantíssimo, muito importante. Segundo ponto, define as responsabilidades. Quem vai ser responsável por trazer o quê? Qual vai ser o material que vocês vão estudar? Porque às vezes o que a gente faz? Beleza, eu vou pegar determinado ponto da matéria, direito administrativo, lei 8.112. E aí eu vou trazer todo o material para que o grupo faça aquelas questões. Quando eu estudava, a gente fazia uma coisa muito legal e era uma divisão de responsabilidades, assim, sensacional, porque ficou muito bom. Tem um aplicativo chamado Anki Web, que é para você fazer flashcards e você otimizar a sua memorização na hora de estudar. E aí, o que a gente fazia? Você tinha que criar os seus cartões para poder inserir no Anki. Cada um do grupo fazia uma disciplina. Então, eu era responsável por administrativo, outra pessoa era responsável por constitucional, português, e assim por diante. Todo mundo fazia os cartões, depois a gente compartilhava os cartões entre a gente, só entre o nosso grupinho, porque a gente sabia que era confiável, estava todo mundo no mesmo nível, na mesma pegada. Isso aí otimizou pra caramba nos nossos estudos. E outro ponto mega importante, revisões constantes. A parte de revisão, principalmente se você já está no nível mais avançado, mas ainda que você esteja iniciando ou no intermediário, ela é importante em todos os pontos do seu estudo. A etapa de revisão é fundamental para que você consiga concatenar, armazenar ali as informações que você já absorveu naquela sessão. Então, o que é legal você fazer? Vai lá, fez toda a sua sessão de estudos, depois o que você pode fazer? Pega os principais pontos que foram tratados ali e vai revisando, vai colocando, vai conversando sobre aquilo ali. Um pode ir explicando um ponto para o outro, isso aqui já liga até com ponto 4 aqui, que é importante, que é ter essas sessões de explicação, porque muitas das vezes tinha professor meu que explicava uma matéria de um jeito e eu não conseguia entender muito bem. E aí vinha um colega lá do meu grupo, explicava de uma outra forma, com uma outra pegada, às vezes com outro exemplo, e eu, vou falar, então é isso. E isso otimizou pra caramba o meu estudo. Então ter esse viés, esse olhar diferenciado ali de outra pessoa fazendo, explicando o conteúdo de uma outra maneira, vai te adiantar pra caramba. Só que, como que você sabe que
precisa ver aquele ponto? Na revisão. É na revisão constante que você vai fixar aquilo ali. E aqui em ponto de revisão eu não posso deixar de falar do Memorex, que na época a gente não tinha, a gente acabava fazendo ali na mão e hoje você tem pronto. A gente já tem a assinatura do Memorex, que é o melhor material de revisão. A gente tem resumos esquematizados, com os pontos mais importantes de cada matéria, focado na banca examinadora. É um material perfeito para você sentar com o seu grupo, estudar ali, revisar, pegar tópico a tópico e debatendo. Cada um vai riscando ali o seu Memorex, fazendo as suas otimizações, ajudando a otimizar esse ponto de revisão muito mais rápido, porque aí não precisa alguém do grupo focar em revisar tudo, em montar, você já tem isso pronto dentro da assinatura do Memorex. Inclusive eu vou deixar aqui abaixo o link para você adquirir a assinatura do Memorex, que a gente já tem mais de 13 mil concurseiros que já usam a assinatura, e se for contar os Memorex isolados são mais de 200 mil, milhares de aprovados, enfim, é um material unânime. Se tá no Memorex, cai na prova. E aqui agora eu vou falar de um ponto importante também, mais um ponto importante, né? Que é como evitar os principais problemas. Os problemas mais comuns que ocorrem quando a gente junta um grupo de estudos. Eu diria até que é um grupo de pessoas, mas eu vou focar em grupo de estudos, tá? Quando a gente junta um determinado grupo de pessoas, e pode ser até o grupo pequeno que eu falei. Se for um grupo maior, então aí a chance disso acontecer é quase que 100%. Que é alguns problemas, 3 problemas, né, que são os mais importantes que acontecem para você já evitar isso logo do começo. Primeiro é distração e conversa paralela. Olha só, se você tá ali, se vocês estão ali estudando em grupo, focados, não é para ficar de papinho do que aconteceu no BBB, do que fulano fez com ciclano, na fofoquinha de não sei o quê, nos debates políticos que estão acontecendo no país, e sempre tem algum debate político acontecendo. Não, é para estudar. Então, se o foco ali é estudo, acabou. Naquele momento, naquelas horas que vocês determinaram, fala daquilo. Nos intervalos, beleza, a gente vai descontrai, conta da vida, enfim, mas na hora do estudo é estudo. Tem até uma frase muito boa de uma amigona minha que faz parte do grupo de estudos, a Eliane. Beijo, Eliane. Ela tinha, sempre que alguém se distraía no meio das conversas ali, extrapolava um pouco no exemplo e começava a falar demais, ela falava, gente, ó, bora, meu tempo é precioso. Olha essa frase, meu tempo é precioso. É isso que você tem que ter em mente quando você vai fazer uma sessão de estudos. O seu tempo é precioso e o tempo do seu colega também é precioso. Só que muitas vezes ele não sabe, ele fica falando. Lembra, traz para ele, ó, meu tempo é precioso, bora. Vamos focar aqui. Acabou a sessão de estudos? Aí, obviamente, a gente pode conversar da vida pessoal, do que quiser, a gente também não é robô. Mas durante a sessão, seu tempo é precioso, lembra disso. Outro problema muito comum é a falta de comprometimento. Você combina de chegar sábado 1h, e aí toda semana a pessoa vai lá e chega sábado 3h da tarde. Porque uma vez ou outra aconteceu algum problema, trânsito, enfim, não tá bem, aí é uma coisa, vamos ponderar isso também. Agora, se você tá vendo que toda vez vocês combinam uma coisa, aquela pessoa vai lá, falha, a pessoa combinou de levar as questões que seriam feitas naquela sessão e ela não leva, putz, é uma clara falta de comprometimento. Então, ó, já manda essa pessoa passear, não serve pro grupo, não tolera muito isso, tá? E um outro ponto muito comum também que acontece quando você está estudando em grupo é o desequilíbrio na participação. O que isso quer dizer? Às vezes um membro é mais participativo naturalmente, tá? É dele mesmo, ele já fala mais, ele já gesticula mais e tal, ele assume mais a frente ali das coisas, e aí fica pesando sempre para uma pessoa só. E uma hora a pessoa vai acabar se estressando, jogando isso na cara dos outros, e não é legal. Então, sempre tem um equilíbrio na participação. Se essa semana eu tô levando as questões, na semana seguinte você leva, depois o outro, e vai rotacionando isso, até para criar esse senso de responsabilidade em todo o grupo e vocês ficarem mais coesos. Então vamos lá, recapitulando aqui os pontos mais importantes que eu falei aqui sobre estudar em grupo.
Primeiro ponto, você precisa definir um objetivo claro, você precisa ter um grupo de nível minimamente semelhante ali para você conseguir. Tem que haver um comprometimento de todos os participantes do grupo em fazer aquilo ali e evite distrações. Seu tempo é precioso, lembra disso, seu tempo é precioso, não desperdiça com qualquer coisa. E para fechar esse vídeo, resumindo tudo, na minha opinião, estudar em grupo é sim uma excelente maneira de você acelerar a sua aprovação, desde que você consiga reunir todos esses requisitos que eu coloquei aqui para você. E se esse vídeo te agregou em alguma coisa, eu vou pedir para você curtir aqui o vídeo, para você se inscrever no canal e ativar os sininhos. Isso é muito importante para o algoritmo entender que o meu conteúdo é relevante e que te ajudou de alguma maneira. Então deixa aqui também nos comentários se você prefere estudar em grupo ou sozinho, para eu saber como é que é a sua rotina. Forte abraço, até a próxima.